Nos anos 50 e 60 do século XX, o Beco Novo era uma rua de pobres em Itabaiana, porém localizada num dos espaços da região central da cidade, nas proximidades da Igreja Matriz, a Matriz de Santo Antônio e Almas. Ali viveu durante muitos anos Antônio Samarone de Santana e a sua família. Foi ali onde Samarone passou parte da infância e da adolescência. O Beco Novo é, na paisagem itabaianense, um lugar icônico. A partir das observações que fez no período em que viveu no Beco Novo, Samarone nos falam dos hábitos das famílias pobres, o hábito de dormir em redes, o hábito das camas com colchão de palha, colchão de junco, o hábito dos fogões a lenha, o hábito dos fogareiros a álcool, enfim, também o modo como as crianças brincavam na rua. A partir da observação da sua própria vida, Samarone produz uma rica reflexão antropológica sobre como era a vida dos pobres em Itabaiana nos anos 50 e 60 do século XX. Até certo ponto era na rede. Aí apareceu uma novidade, um cara que fazia cama barato. Aí fazia umas caminhas, custava barato, e botava colchão de junco. Você lembra do junco, né? Colchão de capim. Por exemplo, eu já não vivi mais no colchão de tábua, né? Naqueles colchão de vara que chamava antigamente. Não. Eu já sou de uma etapa mais moderna. O colchão era de capim, de junco, né? A minha lembrança era dessa cama. Vivi na rede. Teve uma época que minha mãe tinha muitos filhos pequenos, que ela teve 18. Ela tinha 2, 3 pequenos. Ela armou engenhoca no quarto, onde ele armou 3 redes, e cada rede tinha uma cordinha para balançar. E ela dormindo mesmo, amarrava num pé, no dedo do pé, na mão. Quando um chorava, ela balançava com o pé, né? Como se fosse um... Balançava o menino com o pé, né? Então os meninos dormiam. Tem uma lembrança de outra coisa, por exemplo. Como fogão de lenha, você não acende a hora que você quer, porque demora a acender, né? E se a lenha estiver úmida, aí é que demora, né? E como fazer engrossante papa para esses meninos de madrugada? Sabe como é que era feito? Com álcool. Botava um vasilhame com álcool e tocava fogo no álcool e fazia a mamadeirazinha com o papeirozinho naquele álcool. Isso era de um risco absurdo, né? Isso dentro do quarto. Porque não havia outro jeito de fazer. Não tinha fogão a gás, fogão era lenha. Então, como é que você vai acender um fogão a lenha 2 horas da manhã? Tinha muita responsabilidade. Somos nós, os meninos, que buscava água, não tinha água encanada. Somos nós, os meninos, que buscava lenha, tá certo? Ou seja, mamãe, o que tinha para fazer, ela botava a gente para fazer. Varrer casa, o diabo, ela não nos fazia de rogada não, entendeu? Mandava fazer. Mas também a gente vagabundava muito, né? Por exemplo, saía muito, porque a rua era coletiva. Por exemplo, os meninos entravam em minha casa e eu entrava na casa dos meninos como se fosse um bar. Eu estava na cozinha e chegava 2, 3 dos meus amigos, sem cerimônia, sem pedir licença, sem avisar que estava entrando, entendeu? Então, assim, a cidade, a rua e a casa se comunicavam. Nessa etapa do Beco Novo. Depois que eu mudei, fui para a Rua Itapuranga, já com uns 12, 13 anos, que era a famosa Rua do Fato, aí já não tinha essa intimidade. O Beco Novo tinha. O Beco Novo era uma rua de pobre, localizada no centro. Por exemplo, a Rua do Beco Novo termina no fundo da igreja. Ou seja, pertinho, era uma rua de pobre, perto. O primeiro trecho, na verdade, na minha infância, era só 3 trechos. E depois vinha uma rua comprida até chegar no campo de futebol, né, até o Vini Mendonça antigo. O Beco Novo era a antiga entrada da cidade,
antiga. Era a rua que vinha. Lá no fundo tinha um quilombo. Essa história que Itabaiana não tinha negro é racismo. Tinha e muito, certo? No censo de 1872, é onde tem mais negro em Sergipe, é Itabaiana. Conversa que não tem negro é conversa fiada. Tem muito negro. Então lá em cima era um ex-quilombo, que chamava o Tabuleiro dos Caboclos, fazia de paneleiros, gente de cerâmica, onde tinha um campo de futebol e onde nasceu o futebol. Tá certo? Depois vinha um trecho enorme, com pouquíssimas casas, e vinha os 3 trechos finais que tinha mais casa. Como eram casas pequenas e moravam famílias grandes, né, cada família tinha 7, 8, 5 filhos. Então, o que você precisasse de menino para qualquer brincadeira, a rua era cheia. A rua era cheia desse menino do Beco Novo. Como nós éramos perto da praça, certo? Era um pobre diferenciado em relação à moradia, né? Porque morava nessas proximidades. E a minha lembrança, assim, era uma rua movimentadíssima, cheia de gente. Não passava carro, não existia esse artifício, né? A minha lembrança de carro era só segunda noite, que chegava o pessoal da feira de Carira, e vinha um pau de arara e vinha uma marinete, né? Os meninos, corria para a primeira esquina, para subir atrás da marinete, tinha uma escada, e vinha passando pela rua como herói, né? Porra, o cara pegou punga na marinete, né? A gente pungava na marinete. Jogo de futebol, de prender e soltar, brincadeira de roda. A rua era este espaço.